seguinte, você gosta da Janja? Você é contra a Janja? Você é a favor da Janja? Virou uma discussão. A tal da interferência dela na reunião fechada que aconteceu na China, com o Xi Jinping, com o Lula, com uma meia dúzia de um lado e de outro, de repente ela resolveu falar sobre o TikTok, criticar o TikTok que é chinês, resolveu dizer que o TikTok favorece discussões que não são apropriadas. Eu não quero entrar aqui no mérito que ela falou. E aí começou uma discussão das pessoas, sem tamanho, sem fim. Como se naquela reunião de notáveis, naquela reunião em que todo mundo se comporta e no governo todo mundo faz tudo certinho, a Janja tivesse feito um negócio inacreditável, completamente fora da curva. Como que se naquela reunião tivessem ali Pedro Malan, Rubens Recupero, Rui Barbosa, sabe? E de repente a Janja, fora da curva, falou um negócio absurdo. Nossa, envergonhou o Brasil. E nossa, que vergonha do Brasil, meu Deus, a primeira-dama falou um negócio que não devia. Gente, o governo brasileiro foi para a China e gravou um vídeo na praça, ali na Praça da Paz Celestial. Gravou um vídeo, perfilou todos os ministros e gravou um jogralzinho que é de um absurdo. E olha, já deve ser da gestão atual do Sidônio, hein? Os ministros fazendo positivo, um falando, temos energia, viva a COP, por um Brasil melhor, pela agricultura brasileira, viva não sei o quê. O que você fala? Eu fico imaginando o Xi Jinping chegando no Brasil com os seus assessores, seus secretários, seus ministros e tal, e ir lá na Praça dos Três Poderes gravando um videozinho com todos os ministros chineses falando, fazendo suas declarações. Ou então o Donald Trump fazendo a mesma coisa, colocando seus ministros todos, não são ministros, são secretários, fazendo um videozinho. Isso é uma coisa infantil, mas nós fizemos. Aí a culpa é da Janja. A Janja é que destoa. O governo vai para lá e o presidente da República dá uma entrevista dizendo que vai trazer para o Brasil, a convite, né, convidou, pediu ao Xi Jinping, especialistas para nos ajudar a fazer a regulamentação das redes sociais. A China. A gente não pode fazer sozinho, a gente tem que pedir para a China. A China, o berço da liberdade, vai nos ensinar a fazer a regulação das redes sociais. Um país que tem censura vai ensinar um país que não tem censura a fazer isso. Quer dizer, e a Janja é que destoou quando pegou e falou do TikTok. O governo que volta de lá dizendo que trouxe 27 bilhões de reais em projetos que não serão concretizados num ano, nem muito menos neste ano, mas ao longo de algum tempo. Portanto, o valor é mínimo, é desprezível. Basta olhar que uma única fábrica, aliás, um único investimento anunciado nos Estados Unidos pela Hyundai, uma empresa coreana, é 5 vezes maior um investimento da Hyundai nos Estados Unidos. E a gente tem montadora, rede de fast food, empresa de delivery, somando tudo ao longo dos anos, vai dar 27 bilhões de reais. Como se fosse uma grande conquista, um negócio do outro mundo. Dinheiro que já viria para cá se a missão brasileira não fosse para lá. Missão brasileira com 200, 300 pessoas. Então, a Janja virou um assunto, chega a ser desonesto apontar o dedo para a primeira-dama, sugerindo que nessa viagem, nessa missão extraordinária, a Janja destoou. Mas o Brasil e o governo brasileiro, nossa, foram impecáveis em todos os detalhes da viagem. Não é verdade. Não é verdade. Seja porque o presidente da República e o governo abre uma discussão em torno de algo que é estratégico para o Brasil e que tem que ser feito pelo Brasil, por brasileiros, e nós é que temos que cuidar de como nós queremos as redes sociais funcionando. Nós não temos que pedir nada para ninguém, nem para americano, nem para chinês, nem para ninguém.
seja porque a gente tem que ter um senso, um sistema métrico de, sabe, 1 metro tem 100 centímetros, 1 quilo tem 1.000 gramas, é uma noção. E de que 27 bilhões de reais, trazendo tudo para o ano de agora, como se fosse, ainda assim seria um número, né, não seria impressionante. Mas quando você sabe que isso vai se espalhar por algum tempo, fica ainda mais modesto ainda. E perto dos exemplos que a gente tem lá fora, mais ainda. Tudo isso por quê? Porque a gente está sempre... A gente está fora de foco. Casa com o que eu falei aqui há poucos dias, com a ideia de se discutir no Brasil, na eleição de 2026, um projeto de país. Seja para os partidos de direita, seja para os partidos de esquerda, que foi aventado, que foi trazido, que foi proposta pelo ex-presidente Michel Temer. A gente não tem um plano de governo, a gente não tem um plano de país. A gente não tem uma política internacional definida, porque a gente não tem uma política nacional definida. Para onde que a gente vai? O Felipe Peixoto, repórter do Jornal da Band, veio aqui ontem e mostrou um projeto gigante que a China está fazendo no Peru, um porto gigantesco. Então, esses caras têm projeto. Sabe? Eles têm projeto, eles sabem para onde eles estão indo. E a gente está indo para onde? A gente tem empecilho para fazer a exploração de petróleo na margem equatorial. A gente tem empecilho para fazer a ferro-grão. A gente tem empecilho para fazer uma conexão ferroviária com este porto no Peru. A gente está todo travado em infraestrutura. A gente está todo travado em energia. Tem um mundo hoje acontecendo que é o mundo do data center. O data center hoje é um país de consumo de energia. Se fosse um país, o consumo de energia do data center em 3 anos seria o 4º maior país do mundo em consumo de energia. Data center. Vocês conseguem acreditar nisso? A China seria a primeira, Estados Unidos, Índia e data center. Aí viria a Rússia. Se houvesse um país chamado data center, daqui 3 anos ele seria, 4 anos, ele seria o maior consumidor de energia, 4º maior consumidor de energia do mundo. E o Brasil tem 180 data centers. Nos Estados Unidos tem quase 5.000 data centers. Cada data center são dezenas de bilhões de dólares, muito mais do que 27 bilhões de reais. Quando você pensa nos grandes data centers. O TikTok está discutindo a construção de um data center no Brasil, no estado do Ceará. Só esse investimento são 50 bilhões de reais. Olha que loucura. Só esse investimento aqui. Um data center. E por que é tão importante isso? Eu não quero falar de data center hoje, mas por que é tão importante o data center? Porque o consumo de energia, você precisa guardar os dados, e o consumo de energia é brutal. Quando a gente faz uma pesquisa no Google, a gente gasta X de energia. Quando a gente faz a mesma pesquisa num desses aplicativos de inteligência artificial, a gente gasta 10 vezes mais energia. Então, o consumo de energia com inteligência artificial, hoje a discussão no mundo é energia e inteligência artificial. Energia e inteligência artificial. É o que se discute. Então, quando você junta energia e inteligência artificial, se a gente está longe dos avanços e a inteligência artificial pode gerar desafios para o Brasil, para a qualidade de mão de obra, no entanto, a fartura de energia pode trazer para cá, graças a isso que nos desafia, uma quantidade de recursos extraordinária, muito maior do que esses 27 bilhões de reais, que são pífios comparado ao que se pode trazer para o Brasil. E a gente fica discutindo a primeira-dama. Se ela errou, ela não errou, ela deveria ser mais discreta, deveria ser como a Marcela Temer, deveria ser como a Michele Bolsonaro. Não, deveria se concentrar mais nas questões como Dona Ruth Cardoso, né, muito bem formada, extraordinária figura, formada em ciências sociais, mestrado, doutorado, 2 pós-doutorados em universidade americana. Alguns diziam que ela era mais bem formada do que Fernando Henrique Cardoso e cuidava especificamente da área social do governo, não falava sobre outros assuntos. Quando fazia discurso era só sobre esse assunto. Dona Darcy Vargas, mulher de Getúlio Vargas, que fundou a LBA, que foi extinta no governo Fernando Henrique Cardoso. Também uma figura que só falava da área social. É assim que deveria ser, não deveria ser. Aliás, ontem, dando uma fuçada nesse tema, sobre a história
das primeiras damas no Brasil, que é muito, muito, muito interessante. Tem até um livro sobre isso. Se eu achando o livro, eu depois coloco nas redes sociais o nome. Mas tá aqui. Todas as Mulheres dos Presidentes, de Cissa Guedes e Murilo Fiuza de Mello. Todas as Mulheres dos Presidentes, Cissa Guedes e Murilo Fiuza de Mello. Esse livro, ele retrata a história das primeiras damas, de Mariana da Fonseca, que foi a primeira dama, mulher de Deodoro da Fonseca, até a última, acho que vai até Michele Bolsonaro, acho que não chega, acho que vai até Michele Bolsonaro. Mas é muito interessante porque vai contando o papel das primeiras damas, como elas se comportavam, e é interessante porque tem um quadro que está no Museu do Senado, fica na Praça dos Três Poderes, assinado por um pintor espanhol chamado Gustavo Rastoy. É um quadro enorme, em quase 3 metros de altura por quase 5 de largura, com uma moldura em ouro. É muito bacana, talvez a gente até consiga achar aí. E o quadro, esse quadro assinado por esse Gustavo Rastoy, mostra o Marechal Deodoro. Ele representa o projeto da primeira Constituição da República no Brasil, mostra o Marechal Deodoro, que está no centro da pintura, e aparecem outros personagens influentes. Floriano Peixoto, que era o vice-presidente, se tornaria presidente da República, mostra o Rui Barbosa, mostra outros personagens importantes daquele momento. E tem uma pessoa, todos estão ou de frente ou meio de lado, e tem uma pessoa que está de costas, Sandro, de costas, você não vê, tem uma pessoa de costas. Essa pessoa é a Mariana da Fonseca, é a mulher do Marechal Deodoro. Ela está de costas, olha que coisa interessante. E de Dona Marianinha, né, Marianinha, como ela era chamada, que gostava de ser chamada de baronesa, porque tanto Deodoro quanto ela gostavam da monarquia, mas enfim, de lá para cá, de Marianinha para Janja, muita coisa mudou, né? Os holofotes que hoje ficam sobre a Janja e que apresentam a Janja como uma primeira-dama sem limites, né? Tem que, na verdade, a gente tem que ter clareza de que o que a gente está vendo é um governo onde o presidente não tem uma assessoria de alta qualificação e de muito acesso ao presidente e de ascendência sobre o presidente. Coisa que Lula já teve no primeiro governo. Teve com Zé Dirceu, teve com o Guxiquem, Dulce e outros, talvez, que talvez tenham tido muito acesso a ele, mas que agora ele não tem. Então tá lá o Rui Costa, né? Tem lá um Padilha ali, tem uns camaradas, mas ninguém tem ascendência, ninguém realmente chega para o presidente e fala. Não digo de igual para igual, porque o presidente é o presidente, né? Aliás, esse sistema não é um sistema de sociedade, né? A comunhão do casal não é uma comunhão política. Mas isso acaba acontecendo porque falta uma comunhão política nesse governo. Quem são aqueles com quem Lula estabeleceu uma comunhão política? Não tem. O que desorganiza o governo. E aí surgem episódios como esse, e os próprios que não conseguem ter ascendência sobre o presidente, os mesmos que não conseguem ocupar espaço porque não tem tamanho para ocupar espaço, começam a criticar a Janja. E da mesma forma que o governo se perde nessa discussão comezinha do jogo do poder, o Brasil perde a oportunidade de ficar discutindo realmente para onde a gente quer ir. Então, quando o presidente... Olha que interessante. Se você entrar na rede social, você vai ver agora o quadro do Gustavo Rastoy, e ele mostra a gente vê o Marechal Deodoro, a gente vê os outros personagens da República, a gente tem ali uns 15 e tal, e tem uma pessoa de costas, é uma mulher, e é a primeira-dama. É muito interessante do ponto de vista histórico como era essa representação e como é hoje, né? Enquanto a gente fica nessa discussão, a Janja, a primeira-dama, que absurdo, nossa, envergonhou o Brasil, deveria ter feito isso e tal, como se estivéssemos num ponto fora da curva, a gente perde a oportunidade de discutir que país a gente quer. É o país que faz uma viagenzinha ali, traz 27 bilhões de reais e depois faz uma outra viagem, traz não sei o quê. Cadê o projeto? Cadê os 10 projetos mais importantes
do Brasil? O que a gente quer com a educação nacional? Aonde é que a gente vai chegar com esse projeto Brasil, com o projeto... Chama o que quiser, entendeu? Projeto Verde e Amarelo, projeto Goiabada Cascão, chama o nome que quiser, mas um projeto de país. Não é possível que a esquerda e a direita vão ficar se estapeando. Não é possível que a gente não tenha um projeto comum. Não é possível que a gente tenha uma ferrovia de esquerda e uma ferrovia de direita. Se for de esquerda, vai ser a bitola zero não sei o quê. Se for de esquerda... Não é possível que a gente não consiga ter uma pauta mínima em que entra governo, sai governo, a gente pensa meio que a mesma coisa. De um resumo básico de país para onde a gente vai. Não dá. Para uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Aí um programa chama de um nome, outro chama de outro nome, depois muda o programa, depois lança a pedra fundamental, depois... Sabe essa patifaria que a gente toda hora comenta aqui, critica, e abre espaço para os sanguessugas, entendeu? Já que nós não estamos indo para lugar nenhum, já que ninguém está olhando para o navio com um ar de dono, os ratos tomam conta. Aí surgem essas histórias do INSS, aí surgem podridões de fraude no programa de marmita. Hoje tem uma reportagem no Globo mostrando outra vagabundagem no programa de cisternas, que é um escândalo. Nós vamos falar dele mais tarde. É um absurdo. E assim vão indo os ratos, sabe? Vão aumentando a verba para comer, vão aumentando as verbas de iPhone, vão aumentando as indenizações para ganhar 300, 400 pau. Claro, tá largado. Quem é que está olhando para a lojinha? Então, essa sensação de desconforto que eu trago, não dá para a gente apontar o dedo para a primeira-dama, por mais que ela devesse ter ficado calada, como os outros ficaram calados, seria melhor, e achar que, nossa, então agora nós temos um problema. O nosso carro novinho, andando direitinho, bacana, freio arrumado, amortecedor, tudo funciona. Mas a Janja, aí não dá. Então, eu não sei se você concorda, se você acha que eu estou exagerando, tal. Eu queria te ouvir, que aliás, além da Air Fryer, queria que você falasse a sua opinião sobre esse cenário que nós temos hoje. Você está confortável com o que nós temos? Você tá satisfeito com o caminho? Eu não estou falando do governo, não. Estou falando com o Brasil que você está vivendo. Você acha que tem que mudar? O que você acha que tem que mudar? 11 999 592 100. Escreve para a gente. Não sei se você concorda, como eu disse, não sei se você discorda. Essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.